Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou Elizabeth Kurimoto, do Centro Britânico Santana, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje estamos na quinta live e a nossa convidada de hoje é a Liz Kimura. Ela vai falar conosco sobre mapas mentais e como que ela se desenvolve dentro, né, do idioma. Vamos aguardar. Bem-vinda! Oi, Liz! Bem-vinda! Deixa eu chamá-la. Boa tarde! Tudo bem? Vamos dar início. Olá! Tudo bom, Liz? Como é que você tá? I'm doing great. Yes! Okay, let's start. Hello, guys. Good afternoon. How are you? Today is our fifth live before the Ignition Marathon. And our guest today is Liz Kimura. She is an international speaker, teacher, and a specialist in mind maps. Liz, thank you so much for accepting my invitation to explain to our public how the mind maps works and how it is useful for many things, both professionally and personally, especially in studies. Liz is my friend of many years, more than 20 years, isn't it, Liz? Oh my God. Thank you so much, Beth, for the invitation. I'm honored to be here at Centro Britânico, and I'm very happy to I'm get grateful together. for you here because I think everybody is it's how can I say Needs to learn. it's yes, to learn, because the mind map is very important for our life, isn't it? For sure, especially to learn languages. So today we're going to talk about how to use mind map to learn English, Spanish, French, Japanese, whatever you wish. Okay, let's go. Mas para facilitar, a gente combinou que hoje vai ser em português, tá bom? É verdade. Uh, vai- Obrigada, Nossa, Liz, por ter vindo. okisashiburi. Yoroshiku É, onegai itashimasu. Kochirakoso. A Liz, né, para quem, né, não conhece, eu falei, introduzi ela. Ela é uma palestrante internacional, professora e também ela é especialista em mapas mentais. E como eu também falei, nós nos conhecemos há mais de 20 anos, né? Muitos anos atrás. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre, né, a nossa vivência, como nos conhecemos, mas o nosso foco hoje, né, o tema é sobre mapa mental para o desenvolvimento do idioma. Então, eu vou deixar aqui a palavra, né, e quero até saber um pouquinho, né, de Liz, assim, me conta um pouquinho, né, como é que você conheceu esses mapas mentais, como é que surgiu isso, né, de onde que veio, né, essa palavra e tudo mais. Então, na época, eu estava estudando direito, eu estava na faculdade, imagine, há 25 anos atrás. Meu Deus, como o tempo voa. Tô assim, Pois é, é melhor a gente nem oh my falar muito, God. né, da idade. Nossa Senhora! E o que acontece? Eu estava cursando a faculdade de Direito e, conforme eu fui estudando, eu vi que eu não me identificava em exercer a profissão. Então, eu sou dessa linha que eu acho que devia ter dois cursos de Direito. Para quem quer estudar Direito e ter uma noção, né, dos nossos direitos, como exercer o direito, assim, meio que assim, no nosso dia a dia, e a outra que é para quem quer exercer a profissão, né? Então, porque são coisas assim diferentes, que eu acho que é uma pena. Eu estudei na PUC e antigamente me falaram que na PUC tinha um basicão, né? Eu Sei. estudei aqui, eu sou de São Paulo, e aí o primeiro ano era assim, tinha noções gerais, desde economia, contabilidade, psicologia, teologia, né, um pouquinho de direito, assim, era um basicão que te dava literalmente uma base para tudo. Aí, a partir do Entendi. segundo ano, cada um seguia a sua carreira. Mas aí não é que os alunos fizeram um movimento pedindo para cortar esse basicão? Falei, oh, que pena. Eu teria, acho que, amado participar dessa fase.
Mas, anyway, né? Eu estava já no último ano, já no quinto ano, e queria largar o direito. Aí pergunta quem é que me deixa fazer isso a essa altura do Pois campeonato, né? é, Então, se verdade. fosse para largar, que tivesse largado antes, né? Mas agora, não, agora tem que terminar. E foi quando eu comecei a usar essa técnica, todo dia, para todas as aulas, em todas as matérias. Cheguei a tirar 10 numa prova oral de direito civil, em direito de família. Tirei o diploma no final do ano, então eu sou bacharel em direito. E ainda passei da primeira fase da OAB assim, sem ter estudado nada, só com o que eu lembrava dos meus mapas mentais. Então eu falei, uau, isso daqui funciona. Né? Aí foi na etapa seguinte que nós nos conhecemos, né? Porque tem como que é? Desde a década de 60 que existe o programa de bolsas de estudos do governo japonês, oferecido principalmente, né, para os descendentes de japoneses. Então, nós somos descendentes da província de Aichi, e eu tive a Isso mesmo. oportunidade de morar em Nagoya, né? Ou como dizem em português, né? Nagoya. Então, e o que acontece? Para esse processo de bolsa, uma das provas, né, é a de conhecimentos do idioma. Então, a proficiência no idioma. Ai, meu Deus. Eu lembro quando eu fui prestar o Noryoku Shiken, eu fui prestar o Sankyu, né, que é o terceiro nível. O Sei. nível um é aquele que é fluente, né? Então, eu fui prestar o nível 3, né, o Sankyu. Ah, Quando eu mas tá passei bom, mas tá ótimo. Mas quando eu passei assim, falaram que, ó, é a sala tal. Aí, a hora que eu dei uma olhada na sala tal, sabe quando você desvia e aí Aham. confere o número, olha o número da sala, e aí eu espiando lá dentro, só tinha criança. Eram tudo criancinhas fazendo o teste de proficiência no idioma japonês. Eu falei, vixe, Maria, os meus 250 idiomas era a mesma coisa que uma criança de 10, 11 anos de idade. Eu falei, não é à toa que, eu falei, gente, Nihongo, né? O idioma japonês é muito difícil, Não, mas é né? verdade. Porque Mas é verdade eu mesmo. tinha, meu pai na época, ele era agente de turismo. Então, viajando pelo mundo, ele observou e percebeu que o japonês não ia fazer tanta diferença na minha vida como o inglês. Então, até os 10, 11 anos de idade, eu estudava japonês. Eu ia porque a gente chama de Nihongaku, né? Que é a escola de japonês. E Sim. aí, como na agenda não cabia tudo, então parei de estudar japonês e comecei a estudar inglês, 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 até que uma vez meu pai foi para um coquetel e conheceu uma pessoa que trabalhava numa empresa que tinha um programa de intercâmbio. Ah, E que eu lembro legal. do meu pai falar assim num jantar em família. Então, o que vocês acham de fazer intercâmbio? Nossa, eu bati a mão na mesa e falei, se tiver que embarcar amanhã, eu embarco, né? Os meus irmãos assim, né? Eles escorregaram na cadeira. Eu falei, deixa a maninha voltar e a gente vê, né? Então, eu lembro que acho que foi em dezembro, meu pai me ligou falando, olha, se você não for ano que vem, não dá mais para ir, né? Porque tem essa questão da idade e tudo. Tinha que terminar o intercâmbio com 18 anos incompletos, né? Então, eu falei, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu tava assim com aquele frio na barriga, eu falei, eu vou. Imagina, eu fui há 31 anos atrás. Meu Deus do céu, tirei carteira de habilitação com 16 anos. Tanto é que quando eu voltei para o Brasil, eu tinha a habilitação, só que eu não tinha idade legal para dirigir no país. Então Entendi. foi, nossa, uma experiência incrível, porque eu, depois de 7 meses, eu acordei assim, sonhei em inglês. Eu falei, gente, agora eu já estou sonhando em inglês. Mas isso é bom, né? Porque eu acho que a gente está falando aqui da parte de idiomas e o importante é a gente estar no dia a dia, né? Assim como, né, você falou assim, no japonês. É que eu sou descendente de japonês, sou filhas, né, de japoneses, então desde pequena eu já falo o japonês. E aí, quando a gente está sempre falando todos os dias, a gente acaba não esquecendo. O inglês é a mesma coisa, né? E é por aí que a gente tem que estudar. Aí até queria saber para você, Liz, se você usou, né, para estudar idiomas,
essa parte de mapas mentais, como é que funciona esses mapas? E antes disso, né, vamos agradecer as pessoas que estão vindo aqui, né, se possível, né, encaminhe nesse aviãozinho, manda para as pessoas que vocês conhecem, né, aqui embaixo tem um aviãozinho, e encaminha para as pessoas para seguir a gente. Porque a Liz, ela tem muita coisa para nos contar, né, sobre esses mapas mentais, como que ela estuda, como que ela pode dar dicas para a gente também. Eu Vamos lá? lembro que é, quando, assim, primeiro que eu tentei não ir para o Japão, né? Porque na época o que eu queria era ir para Venezuela. E aí, no final das contas, apesar dos candidatos, né, eu ser uma das que menos falava o idioma japonês, como eu já tinha tido experiência de representar o Brasil no exterior, em vários outros eventos, a minha postura chamou atenção. Então, eles falam, não, o japonês, ela aprende, né? E eu, ai, meu Deus do céu. Então, quando eu fui, a minha bolsa foi de 9 meses. E o primeiro mês foi de estudar o idioma japonês. Então, a gente tinha aula todo dia, durante várias horas, eu já nem lembro agora quantas horas, mas assim, a gente só estudava japonês. E por mais que eu estudasse, assim, a hora que eu levantava a cabeça, eu olhava, I don't understand. Eu ficava assim, muito aflita, porque por mais que eu estudasse, lá naquele momento era um tempo que não dava mais tempo de eu. Em inglês se chama catch up, né? Não dava tempo de eu alcançar o que eu já devia ter estudado antes de ir para lá. Então, eu lembrei da época que eu dava aulas de inglês, porque depois que eu voltei do intercâmbio, eu cheguei a fazer um curso de inglês, mas sabe quando não era mais desafiador, do tipo, isso aqui eu já sei, isso eu já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. Até que me convidaram para dar aula. E eu assim, quem? Eu? Um pingo de gente? Quem sou eu para dar aula? E aí eles falaram, não, mas pelo menos para inglês você já sabe mais do que muita gente. Eu, ok. Aí eu colocava óculos, blazer, né, para parecer mais velha, né? Assim. Tanto é que eu lembro de alunos que perderam respeito por mim quando descobriram que eu era mais nova que eles, né? Eles, não, é literalmente do aluno colocar os pés assim em cima da carteira, e eu assim, eu vou pulando. Não, e depois de chantagem emocional. Não, porque se você não for minha teacher no próximo semestre, eu vou desistir de estudar de inglês. Aí vai ser culpa sua que eu não vou aprender inglês. Eu, então, eu sei que eles gostaram de mim, mas eu falava, não, sabe, vocês têm que seguir os próximos níveis. E na época eu falava, é muito importante desenvolver 4 habilidades linguísticas. Verdade. Então, a primeira né, seriam assim, tipo, 4, né, 2 de cada lado. Um é o speaking and listening, reading and writing. Então, o que que é? O listening é ouvir, né? Speaking, falar, né? Read é ler e writing é escrever. Então, são essas as 4 habilidades que a gente precisa desenvolver em todos os idiomas. Por isso que, quando eu estava estudando japonês, eu pensei assim, ok, eu vou me concentrar em kaiwa, que é conversation, né? A gente aprender a falar e ouvir. Porque eu falei, read and writing, ler e escrever, vai ficar para a próxima reencarnação. Eu falei, gente, isso aqui está muito Mas é difícil. verdade, o japonês é muito difícil de ler e escrever, né? É mais fácil a gente falar, né, escutar do que escrever e Pois ler. é. Por isso que foi realmente desafiador. Então, a hora que eu desisti assim, de tanto me esforçar a ler e escrever, então eu falei assim, ai meu Deus do céu, eu falei, não, vamos tirar isso, agora não dá mais tempo. E aí o que acontece? Eu explicava para as pessoas que eu era estrangeira, aí para criar um maior impacto, eu dizia que era a minha primeira vez no Japão, mas eu já tinha ido outras vezes, mas eu falava, então, é minha primeira vez. Aí eu explicava que eu não sabia ler os ideogramas, os kanjis, se a pessoa podia ler para mim e me dizer qual saída do metrô que eu preciso pegar, porque aqui em São Paulo você tem lá 1, 2, 3 saídas. Gente, lá tinha mais de 10 saídas de metrô e eu Verdade. assim, meu Deus do céu, para que lado eu vou, né? Então, eu lembro uma vez que eu precisava ir para uma cidade chamada Ichinomiya. Aí eu falei, bem, Ichi
aquele número 1, que é só um tracinho. Então, lá o painel, né, do mapa ficava em cima, então eu olhando lá para cima, aí eu falei, oba, it! Ah, eu encontrei 3 que começava com it. Aí eu pensava, como será que é nomia? E acho que eu estava com tamanho ponto de interrogação na cara que um japonês parou e perguntou se precisava de ajuda. Ai, eu falei, sim, por favor, que eu sou estrangeira e que eu precisava ir para itinomia e eu só sabia o it, eu não sabia o resto. E aí ele falou, é a estação tal. Porque lá paga-se pela distância, né? Aqui em São Paulo a gente tem uma, né, rede de metrô e você paga o bilhete um único valor e pode percorrer qualquer espaço, né? Qualquer distância. E lá não. Quanto mais longe você viajar, mais você precisa pagar. Então ele falou assim: custa tanto. Eu falei: ai, que bom. Aí, a hora que eu baixei os olhos e olhei para cabine automática, né, para você comprar você mesma, comprar o ingresso, né, não tem pessoa. Eu olhei aquilo, eu falei: e agora, o que eu faço? Aí ele, ó, então você aperta aqui, aperta ali, coloca o dinheiro aqui, aí vai cair como falou, o bilhete aqui, o troco ali, não sei o quê. Aí a hora que eu virei para agradecer, aquele anjo da guarda sumiu. Então, assim, gratidão àquele senhor que me ajudou, que eu não sei quem é, mas foi um anjo que apareceu na hora e eu consegui ir. Então, lá eu buscava, assim, e, por exemplo, como nós éramos bolsistas, a gente tinha que se reportar para o governo japonês. Então, a gente fazia, como fala, o repoto, o Relatório. relatório, relatório mensal. Nossa Senhora, eu passei por um apuro. E lá você chegou a usar o mapa mental nesses relatórios? Sim, eu usei o mapa mental para fazer os relatórios, para continuar a estudar japonês, né? Uma das coisas que eles. Na prova de proficiência, eu também usei para redação, porque você tinha várias fases, né, dessa prova de proficiência do idioma japonês, e na última etapa era o Bunpo, que é Sim. redação. E como é que E o você tema é consegue mostrar mais ou menos como é que pode usar o mapa mental, de repente, para o pessoal, como é que você fazia? por exemplo, o professora deu o tema, aí eu coloquei o tema no centro, né? Eu fui lá no cantinho da folha e fui rabiscando ideias sobre o tema. Aí, depois de fazer o brainstorm, eu fui organizar e definir o que eu ia falar em primeiro lugar, então eu escrevi lá o número 1, o que eu ia falar em segundo lugar. Aí, daqui a pouco, vem a professora e fala, faltam pum, né? Faltam 10 minutos. Meu Deus do céu, em 10 minutos? Aí eu voltei no meu mini mapa mental e falei, bem, não vai dar para falar sobre isso, nem sobre aquilo. Eu falei, eu vou escrever isso e vou terminar assim. Então, a partir do tema central, dividir em categorias de informações e cada categoria os detalhes. Então, dessa maneira, você tem uma visão do todo, você tem uma clareza, né, do roteiro da sua redação, evitando ambiguidades, repetições, contradições, por causa dessa visão do todo. Então, assim, eu consegui terminar a prova, e na época eu tinha contato com 2 senhores que participavam da correção dessa redação. E aí o que eles comentaram foi que teve gente que, tipo, acabou o tempo e largou a caneta, tipo, no meio da frase, e não terminou o raciocínio, né? E aí tinha Sim. pessoas que estavam assim, tipo, tava difícil de entender, porque tava confuso as informações. Então, nesse momento, essa técnica me ajudou muito a ter essa clareza, né, e conseguir me adaptar à carga horária, ao tempo disponível. Porque, por mais assim maravilhosas informações que você queria escrever, se você não deixar lá registrado, não adianta. Então eu vi que falei, uau, estava me ajudando a aprender japonês, estava me ajudando a, né, escrever a redação na prova de proficiência todos os meses para planejar o meu reporto, né, o meu relatório. E, nossa senhora, como é importante a gente. Porque assim, eu amo viajar, né? Eu fico, ai meu Deus do céu, eu não vejo a hora dessa pandemia passar para a gente poder, sabe, É verdade, viajar né? Também. conhecer diferentes culturas, porque o que acontece? Por mais que você estude o idioma, é fundamental entender a cultura, sabe? Esse contexto.
Então, quando eu fiz o intercâmbio, eu achei muito interessante que eles não têm a matéria de geografia separada da matéria de história. Então, em história, a primeira semana de aula é todos os dias geografia. Porque a história daquele país, daquele lugar, ele se desenrolou, se Dentro. desdobrou por causa da sua geografia, Uhum, né? imagino. Então, eu falei assim, nossa, realmente, isso faz muito sentido, né? Então, por exemplo, quando nós estávamos lá como bolsistas no Japão, nós visitamos tanto o Museu de Nagasaki como o Museu de Hiroshima. E eu diria assim que, muito grotescamente, né, são meio que os mesmos museus, porque passaram pelas mesmas situações, só que o roteiro é inverso. Então, eu não lembro agora qual é qual. Um é do tipo, o cenário da Segunda Guerra Mundial, né, as possibilidades de cidades que eles iam bombardear, aí o que, que aconteceu especificamente naquele dia, né, e aí do tipo, a sequência cronológica dos acontecimentos. Aí no outro museu é o inverso, tipo, a bomba caiu. E aí, antes da bomba cair, o que, que foi acontecendo? Então, por isso que a gente pode usar tanto a sequência cronológica como a sequência inversa, né? De trás para frente. Acho que tem filmes que a gente às vezes chega assim numa cena e aí ele fala assim, tantos dias antes, ou tantos meses antes, tantas horas antes, o que estava acontecendo, né? Uhum, Então, uau, foi assim, uau, doki doki, né? A gente ficava assim sim. com o coração apertado dessa situação, porque Hiroshima foi por causa de uma ponte que formava assim um T. Então esse era o alvo para soltar a bomba. E a cidade originalmente escolhida estava com tempo ruim. Então eles escolheram Hiroshima porque aquele dia estava ensolarado, sem nuvem. Então a visão era clara, né? Era ampla. Então assim, ai, meu Deus do céu. Então, eu achei assim, incrível poder estudar e entender da cultura, porque, por exemplo, quando eu estava no, morando na Venezuela, eu, assim, quando eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos, eu aproveitei para fazer aulas de francês e de espanhol. Aí eu estava lá ainda com meu portunhol na Venezuela e eu pedi lá para o mesoneiro, né, o garçom, que eu queria um jugo de naranja e né, um suco de laranja com temperatura ambiente. Aí o garçom virou para mim, caliente? Eu falei, não, não, eu não quero quente, né? Eu pedi assim temperatura ambiente. Só que lá, a temperatura ambiente faz 40, 44 graus. Então, o Nossa, que tiver temperatura ambiente já está quente. Aí ele, caliente, eu. Não, caliente não. Né? Eu falei assim, temperatura ambiente. Ele, caliente? E aí eu falei, realmente, né? Lá isso significa quente, né? Então, porque como eu trabalho muito com a voz, eu evito gelado. Então, eu sempre peço tudo em temperatura ambiente. Eu falo assim, sem gelo. Então, só não coloca gelo, porque lá eles colocavam muito gelo. Então, Liz, sim. conta pra gente, assim, mais ou menos, né? Assim, o pessoal tá aqui, assim, dá um pouquinho, assim, de como que o mapa mental poderia começar. E aí, de repente, você conta também pra gente se você tem algum curso, né? A gente não vai conseguir falar tudo, né, sobre os mapas mentais aqui na live, mas aí você pode também mostrar o seu trabalho, como é que funciona, de repente para as pessoas aqui que estão estudando idiomas, como que a gente pode utilizar o mapa mental para a gente aprender mais um vocabulário, ou como que a gente pode estudar, se tem alguma sequência lógica, né? Seria Eu, interessante passar essa ideia para o público. né, uma coisa software, porque a grande vantagem do software é a edição, né, que você clica e arrasta. Então, uma maneira que você pode fazer para aumentar o seu vocabulário é, por exemplo, fazer um brainstorm, né, uma tempestade de ideias, ou também conhecida como um toró de parpites, né? Você colocar, por exemplo, a letra A. E tudo que você conhece sobre esse idioma com a letra A, e sair anotando. E depois, na segunda etapa, começar a aglutinar e definir as categorias de informações. Então, por exemplo, se a gente pegar lá airplane,
Apple, né? Todas as palavras que começam com a letra A, aí como que a gente vai categorizar airplane? Airplane, avião é meio de transporte. Então a gente pode ir lá, então, meio de transporte, que outros meios de transporte nós também temos. Né? Se você pensar em Apple, o que é Apple? Apple é uma fruta, então é a categoria fruta, e de categoria fruta, que outras frutas nós também temos. Então, essa é uma forma de você aumentar o seu vocabulário de acordo com como se diz, a letra do alfabeto. Eu lembro de é, uma parceira, né? Ela chegou a ministrar workshops de inglês, usando Sim. mapas mentais, e aí ela contou o caso da Nora, que ia prestar a prova de proficiência no idioma inglês, que na época era o TOEFL, que é o Test of English as a Second Language, não, acho que é as a Foreign Language, né? Ela estava com dúvida no modal verbs, né? Os verbos modais. Então, ela simplesmente colocou no centro verbos modais e foi listando todos eles. Can, could, should, would, may, might, ought to, must. E aí, a partir disso, vamos categorizar o que tem a ver com o quê. Né? Então, o que é, por exemplo, possibilidade, o que seria permissão, obrigação. E aí você vai categorizando, você começa o quê? Comparar, ver né, Sim. no que eles são diferentes, o que está contido entre o que é parecido e o que é parecido até certo ponto e depois é diferente. Então, foi uma forma de ter uma visão global, né, e entender, porque o que acontece? Realmente, a diferença está nos detalhes. Por isso que quando a gente vai usar o mapa mental para idiomas, nossa, é fácil de entender. Quando que é, por exemplo, verbos. Então, dentro do mapa mental, visualmente, você coloca lá para frente, futuro, para trás, passado, presente, você pode usar meio que o eixo vertical, né, o centro. Então, e aí do tipo, quais são as variáveis do futuro, quais são as variáveis do passado, e ver que conjugação verbal no idioma português, oh my Nossa, God, legal isso, hein? então, tem assim infinitas aplicações da técnica e para aprender o idioma que você quiser, porque basicamente o mapa mental vai ser um formato para você organizar conteúdo. Então, na época da bolsa de estudo, o conteúdo era japonês. Né? Se eu tivesse aprendido isso na época do intercâmbio, nossa, eu teria utilizado para aprender inglês. E aí, Verdade. para o idioma que você quiser. Então, pode ser francês, russo, japonês. Porque o que vai mudar, as variáveis vão ser as palavras. E aí, quanto mais imagens você puder associar, vai ser mais fácil para lembrar desses conteúdos. Afinal de contas, né? One image, como fala, uma imagem que vale a thousand Verdade. words. Não, Né? isso ajuda muito, né? Quando eu fiz o curso com você, né? E você mostrou também técnicas para utilizar na leitura. Então, assim, eu me espelho muito, né, com os exemplos que você posta. Então, isso ajuda bastante. Por exemplo, eu tenho lido muitos livros. Então, para você memorizar, lembrar daqueles detalhes de que tem cada capítulo, né, que você sempre conta aquela história, né, do quando você estava estudando para o vestibular de direito, como é que você separou, categorizou cada capítulo, né, com alguns itens. Isso ajuda muito na didática, né? E eu tenho usado bastante. Para fazer resumo é a melhor coisa. Por isso Inclusive, que a gente tendo essa meu técnica, né? A gente consegue. Olha que Então, meu bonito. direito aqui eu tinha feito numa folha sulfite, então ele já despencou. Mas, por exemplo, como que você faz de livro? Coloca aqui no centro o tema do livro, né? O capítulo, ou melhor, o nome do livro. E aí Sim. cada uma das ramificações das categorias de informações pode ser um capítulo. E aí o que tem naquele capítulo vai detalhando, detalhando, detalhando. Então, dessa maneira, você tem assim o resumo
né, a visão global do livro e como que são as provas de múltipla escolha. Normalmente você vai ter aqui o título da pergunta e as alternativas A, alternativa B, alternativa C, alternativa D. Então, se você entende, né, esse raciocínio categorizado e hierarquizado das informações, é óbvio que se a pergunta vem daqui, a Uhum. resposta só pode ser alguma coisa detalhada daqui. Agora, a prova fica mais complicada quando tem alternativa A, B, C aqui dentro. Sei. Aí fica mais complexo, né? Mas no Interessante. geral, é tipo, compara uma coisa aqui e ali. Por isso que quando eu fiz a minha prova da OAB, do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a primeira fase múltipla escolha, eu fui lá e entreguei. Aí a pessoa que estava cuidando da sala falou que não, que eu não podia entregar porque tinha uma regra para ficar um tempo mínimo dentro de sala. E conheci pessoas que até estudaram comigo e tiveram que prestar a prova várias vezes que não conseguiam passar da primeira fase. E eu, E você como conseguiu, assim? né? Por isso que eu falo, essa técnica funciona inclusive se você não tem amor algum pelo assunto. Porque eu ficava, ai meu Deus do céu, aqueles lá foram os 5 mais Liz, longos anos da minha vida. tem uma Sim. pergunta aqui, ó, aproveitando, né, que a gente está falando sobre o livro, a Tiffany Luin, ela perguntou aqui se é melhor fazer o mapa depois que acabar o livro ou durante a leitura. O que que você recomenda? Então, na realidade, a primeira etapa é você começar com o índice. Antes de começar a ler, você já monta o mapa mental do índice. Aí, enquanto estiver lendo, você vai virar o quê? Um caçador de palavras-chave. Então, você vai lá e lê e, opa, isso é palavra-chave. Anota no mapa. Né? Então, o que que faz? Pega e vai grifando, né? Com o famoso amarelinho. Aí, como minha cor favorita é o rosa, então eu vou grifando tudo de rosa. Então, e aí É, o que você grifou, anota no, sim. É, o que eu no, no tenho seu feito, mapa não sei se eu mental. estou fazendo certo, né? Por exemplo, quando eu vou estudar um idioma. Então, geralmente, vamos supor que você tem uma prova para estudar. Tem, sei lá, tem 3 capítulos que você precisa, né, estudar para a prova. Aí, o que que eu faço? Cada capítulo, eu vou dividindo, principalmente a parte de vocabulários e a parte de gramática, porque você vai lá, vamos supor que eu estava estudando francês, então tem a parte de conjugações, e aí eu vou colocando os verbos, né, daquele capítulo que você aprendeu, pelo menos ali quando no caso que você fala categorizando, você consegue memorizar. Aí você já, pum, olhando no papel, você já fala assim, poxa, esse verbo é daquele capítulo. Porque sempre tem um assunto, né, envolvido, né? Principalmente em livros de idioma, sempre tem um capítulo, algum assunto, e aí você vai Uma categorizando temática. e assim, usar criatividade, né? Eu acho que da melhor maneira possível, né? De como que você gostaria de aprender aquele idioma ou coisa parecida, né? Então, eu acho que Uma isso é coisa, muito legal. por exemplo, quando eu sugiro os meus alunos a fazerem o mapa mental de idiomas no software, uma das vantagens é que você pode colocar assim links. Então, Qual principalmente software que você se recomenda? olha, o mais básico para começar, eu recomendo aqui, ó, eu vou deixar escrito aqui o Free Mind, que é um software gratuito. Então, ele assim, como ele é grátis, né? Não tem problema aí de custo. Para quem, como fala, tem orçamento, então eu recomendo, por exemplo, o Xmind ou o MindMeister. Mind, a É, eu gente uso esse pronuncia MindMeister. MindMeister. E aí, Meister. Meister, isso mesmo. Então, na hora de soletrar é Mindmeister, né? Mas na hora de pronunciar é MindMeister. MindMeister. E qual que é a Uhum. vantagem de qualquer software? Mesmo o FreeMind, que é o gratuito. Você pode criar um link e procurar, por exemplo, na internet, a pronúncia correta dessa palavra. Então, no século passado, eu tinha um Franklin, né? O Franklin era um speaking dictionary. Aí eu apresentava ele para os meus alunos e aí ele falava: Hello, my name is Franklin.
Então, qual que é a diferença entre o robô e o ser humano? O ser humano fala com emoção, né? Hello, my name is Liz. How are you doing? Aí o Franklin, assim, era tudo assim, a informação robótica, né? Mas ele dava a pronúncia correta. Porque, por exemplo, eu lembro de ir para Disney, e eu olhava lá, né, que era o horizonte, então eu achava que era o horizon, né? E aí, putz, é Horizon. Então, assim, são pronúncias que você só vai aprender do tipo, na prática, né? Quando eu tava lá e eu queria comprar um sweatshirt, né? Um moletom. E aí eu falando com a mulher, né? Que eu queria o médio. Aí assim, então, small? No. Big? No. Eu pedia lá o medium. I don't understand. Que raiva que me dava. I don't understand. Então, aí eu Então, Liz, pedia lá, você estava falando esse excuse me, negócio, você estava falando do negócio da posso retirar? pronúncia, né? Uhum. E a gente, né, que você falou do Horizon, da forma como vai ser pronunciado, a gente, né, nós temos o costume, como um português, ler, né, da forma que nós aprendemos. Só que o Hum, inglês é totalmente diferente, né? pois A é. letra I, né, do português, em americano ou britânico, ele não é I, é I. Então, Ai, assim, as pronúncias elas são totalmente diferentes, né? Então, para quem está pois aprendendo agora um novo idioma e que ainda não conhece, não é simplesmente ler o que está escrito, mas sempre aprender um pouquinho da pronúncia correta. E foi. nessa maratona que eu estou promovendo, da maratona da ignição, inclusive os 4 dias que nós vamos fazer agora em novembro, de dia 9 a 12. Então, quem está nos Uhum. acompanhando, né, essas lives, eu estou enfatizando muito dessa maratona. Vão ser 4 dias né, gratuitas e online. E exclusivamente a gente vai falar sobre essas pronúncias, né? Porque muitas vezes nós aprendemos uma palavra e a gente não sabe se a gente está falando certo. Né? Então, a minha Pois é. coordenadora ela vai estar trabalhando em cima disso, né? Falando algumas dicas, falando a parte de viagens, a parte onde a gente, né? Como que nós utilizamos o idioma no dia a dia. Então, assim, Ai, para quem quiser conhecer, né? Se inscreva nessa maratona, né? O link está aí na bio. E opa. participe, porque só as pessoas que estiverem no grupo do WhatsApp, que depois que se inscrever, você tem lá um link para entrar no grupo, é por lá que a gente vai liberar a sala, né? A Ai, que videoconferência para legal. poder participar dessa maratona. Então, assim, eu Uh, aconselho, né? Por mais que você não tenha tempo, as pessoas que estiverem dentro desse grupo, ele não vai ficar disponível para todo mundo. Então, é só para quem estiver no grupo. Eu vou gravá-los e depois disponibilizar quem estiver lá no grupo. Ok? opa, Então, vai pessoal, ser, vai ser aproveita. interessante, né? Participar, conhecer e assim, né? Eu acho que hoje em dia, por conta dessa pandemia, acho que um idioma é fundamental, Hum, né? Porque a gente está aqui parado. Eu falei nas lives anteriores sobre carreiras. A gente verdade. falou muito sobre, né, que tem gente, né, perdendo emprego, mas para você conseguir uma nova profissão, às vezes as pessoas pedem que você tenha pelo menos um conhecimento do idioma. Eu Então, lembro uma época que eu trabalhei numa empresa, e eles participaram, né, eles organizaram um evento chamado Expo Carreira. E um dos palestrantes foi o Max Geringer. E essa Expo Carreira é uma feira para, como fala, jovens universitários para, como fala, fazer estágio, programas de trainee. E uma das coisas que perguntaram para o Max Gehringer, puxa, eu vejo assim, às vezes os pré-requisitos numa empresa que eles exigem inglês, mas não é uma empresa que trabalha com comércio exterior, que tem contato com empresas estrangeiras, né? Por que que eles pedem, né, esse tipo de requisito? Porque o que acontece? Às vezes, assim, são tantos candidatos, e aí são o quê? Linhas de corte, é né? verdade. Então, aí já diminui a quantidade de candidatos para fazer entrevistas. Eu lembro quando eu tentei trabalhar na Disney, as entrevistas eram de 4 em 4 pessoas ao mesmo tempo.
né? Nossa, E aquela assim, que... eu falo assim, uau! E aí, nas empresas, aquela última pergunta costuma ser, né? Como que você pode contribuir com a nossa empresa? E no caso da Disney, o entrevistador pergunta assim, which Disney movies have you seen lately? Né? Tipo, que filmes da Disney você assistiu ultimamente? Aí, assim, ok, 101 Dalmatians, The Little Mermaid, assim, né? Eu pensando assim, aí uma delas falou O Príncipe do Egito, né? Aí as outras três a gente olhou assim, Aí o cara falou, interesting movie, but it's not a Disney movie. Ah, Quer dizer, a pessoa deu assim, né, um filme que era da DreamWorks, né, ou de alguma outra, sei. né? E eu assim, falei, xiii. Então, o importante que é, né, a gente estudar, né, tudo. E, por exemplo, quando a gente foi como bolsista, é fazer a maratona. Então, eu lembro de ouvir rádio, era a rádio japonesa, assistir filme, era filme japonês. Então, é você fazer uma imersão, Sim. né? Então, isso é fundamental. E, por exemplo, essa questão da cultura é fundamental, porque o idioma japonês não é um idioma que você aprende imitando os outros, né? Eu lembro de explicar para algumas pessoas, Beth, o genki desu ka? Né? Então, tipo, se você tá bem, se você tá saudável, e jamais você pode responder como o genki desu, né? Então, o jeito de um falar e o outro existe toda uma regra de Tem o etiqueta. formal e o informal, né? Isso mesmo, que é assim, meu pai comentava de um amigo de Los Angeles, que ele fala assim, ele teve uma professora mulher que não soube ensinar ele a falar como homem, diz que ele fala que nem uma bicha, ele fala todo delicado, e homem no Japão tem um jeitão assim, sabe, macho, né, bem, Sim. então teve uma outra aula com os meus alunos que eu comentei. Então, aí lá no Japão eles falam assim, que, né, para mulher falava assim, que não pode, né, não, é proibido. Homem não. Eles usam, né, o braço todo, Sim, né, e aí a mulher é mais delicada, sim, é verdade. não pode. Então, e por exemplo, no Centro Britânico, além do idioma em inglês, vocês ensinam que outros idiomas? Olha, Liz, a gente tem outros idiomas como o espanhol, tem o francês, italiano e o alemão, né? Fora o inglês. Hum, E também, assim, no começo, nós tínhamos muitas pessoas vindo lá da Venezuela. E nós aqui, também damos português, né, para para estrangeiro. estrangeiros, Ai, exatamente. nossa. Eu E vejo isso, muitas pessoas querendo aprender idiomas estrangeiros, mas assim, você brasileiro, você sabe falar português fluente? Né? Porque quando eu nós lá no Japão moramos no Ryugakusei Kaikan, que é talento. o International Center, era um prédio só de estudantes estrangeiros. E como ele era mantido pela comunidade, uma das formas da gente retribuir era ministrando como fala, o curso de idioma da sua nacionalidade. Então, os americanos Sim, ensinavam inglês, os é franceses verdade. ensinavam Agora, francês. você falando nisso, eu lembrei que também quando eu fui ao Japão, eu fiquei numa universidade. E lá tinha um alojamento só para os estrangeiros, né? Inclusive, é, onde eu fiquei, só tinha realmente estrangeiros. Era chineses, coreanos, gente dos Estados Unidos, Sri Lanka, vários outros lugares. E dentro desse alojamento também, você tinha que apresentar um pouquinho da sua cultura, né, brasileira, fazer ou alguma culinária, ou mostrar alguma coisa que seja característico do país. Então, isso é uma Hum, coisa meio de costume, né? Para quando você está numa universidade, ou mesmo você que foi como, né, como era estágio, né, naquela época. isso. Você foi como bolsista Eu fui como estudante, pesquisadora, eu fui como isso, bolsista estagiária. E aí isso. eu estagiei em 8 empresas diferentes. Ah, mas isso é muito bom, né, para você ter um Foi conhecimento, muito, né? foi, foi incrível, foi realmente muito legal. Não, Então, porque o que acontece? Narumi. Ah, desculpa, eu conheço a Liz como Narumi.
Não, é muito engraçado. Antigamente, quando vinha telefonema, vamos falar assim, chamou por Liz ou por Narumi? Porque É, Narumi é meu nome do meio, né? Então, só a turma dos bolsistas ou da minha família que me conhecem por Narumi, né? Comercialmente, o pessoal me conhece como Liz Kimura. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu falei, agora vão saber né, chamar o meu nome pelo meu nome, porque a Elizabeth é o nome completo. Então, quando eu morei nos Estados Unidos, me chamavam de Elizabeth. Eu falei, mas não no, era, I'm né? not Elizabeth. I'm just Liz. L-I-Z. Just Liz. Porque o meu nome, Liz, nos Estados Unidos é apelido, né, para De Elizabeth. Elizabeth. E aqui a gente É tem o costume engraçado. de chamar de Beth, né? Isso, né? Aí Mas aqui não, né? O curto é Beth. sim, eu estou vendo aqui algumas perguntas, né, do pessoal. E eles falaram, perguntaram se você vai ter algum curso para dar, né? Ah, sim. Eu tenho um curso de mapas mentais, né? Então, há 25 anos eu uso a técnica nas mais diferentes situações. E há 2 décadas eu me profissionalizei. Tanto é que eu tirei 2 certificações internacionais. Então, o curso que eu aprendi na certificação é o que eu ministro aqui no Brasil. Agora está rodando a turma 6. É, Nossa, ah, você já está na já tem turma 6. Caramba! Turma 6. Então, a gente, assim, tem 5 horas e meia dentro da plataforma, que está previamente gravado, em que você pode ir aprendendo sozinho ou sozinha, né? E aí eu tenho oferecido como bônus 5 aulas ao vivo. Então, eu vi que, assim, era mais ou menos 1 hora, aí a gente ficava mais pouquinho, eu comecei a fazer... Eu digo, a turma 6 tem 3 horas cada um dos 5 encontros. Então, são 5 horas e meia gravada, mais 3 vezes 5, mais 15 horas ao vivo comigo. Dá tempo ainda de participar da turma 6 para quem Quando que quiser. começa? Ele começou, a turma 6 é aos sábados, então já tivemos 2 aulas, e a aula desse sábado, a partir das 15 horas, vai ser sobre gráficos sobre o funcionamento do cérebro, né? Como que funciona o seu cérebro durante uma aula, durante uma sessão de aprendizagem, né? Um grupo de estudo, quando que você deve fazer as revisões para manter aquela informação em alta, né? Como que funciona o nosso processo de aprendizagem. E aí, no sábado que vem, da semana que vem, 7 de novembro, vai ser aula sobre mapas mentais para os estudos. Então, como fazer resumo de livro, como anotar durante uma aula, uma Nossa, que palestra. E perfeito! a última aula, dia 14 de novembro, vai ser sobre aplicações do mapa mental nos negócios. Então, como você usar para reuniões, para planejamento, para definição de escopo de projetos, E tudo e isso está assim. no seu Instagram, Liz? Essas Então, informações? como a turma já começou, quem quiser entrar agora, me manda um direct, ou lá no. Eu tenho um post sobre a turma 6, falar, eu quero informações. Aí eu mando o link, porque todas as aulas são gravadas, então você pode assistir essas aulas já gravadas. E né, a gente sempre tira todas as dúvidas. A aula passada foi sobre softwares, então eu fiz a demonstração do FreeMind, que é gratuito, e do MindMeister também, que só os 3 primeiros são gratuitos, né? Depois o resto é pago. Então, nossa, tem aí muita coisa para. E fora isso, tem no Instagram, no YouTube, tem vários conteúdos. Ontem mesmo Ai, eu que fiz uma legal. live com a Thaís Godinho sobre produtividade compassiva. Ai, É, esse, adoro ela. então, por isso que tem, nossa, dá para aplicar para tudo, para Ah, todos os legal. idiomas. Então, o pessoal que tiver, né, que está aqui, que já conhece, e então podem seguir a Liz, né, que é o @liz.kimura, né? E quem já está aqui também já segue o Centro Britânico Underline Santana, né? Por Entra na exemplo, é bio. Santana porque a unidade do Centro Britânico que você tem fica no bairro de Santana. Fica na Avenida Imirim, né, número Hum. 1138. Então, essa maratona, ela é exclusiva da Unidade Santana, mas ela está aberta ao público, tá? Tem Para as aula pessoas. online também ou só presencial? Atualmente, por conta da pandemia, nós estamos, né, trabalhando online e no ano que vem nós vamos começar a trabalhar no presencial. Algumas pessoas, né, que hoje, por exemplo, se quiser vir presencial, a gente também está apto para isso. E o ano que vem
tem algumas pessoas que são de outros bairros, então a gente vai ter que trabalhar de acordo com a necessidade de cada cliente, mas vai ter online e também vai ter a parte presencial. Então, para quem estiver aqui nos acompanhando, nós vamos ter essa maratona. Então, fiquem atentos, se inscrevam, entra no grupo para conhecer. Eu acho que não custa nada. E você Olha aprender um só. pouquinho mais, né? E conhecer um pouquinho mais do Centro Britânico Santana. E eu estou fazendo uma sessão de lives. São 3 lives por semana. A gente está na 5ª live. E As na lives do Centro Britânico começam que horário? É sempre que nem esse horário, meio-dia. ao meio-dia? Sim, sempre meio-dia. Então, a próxima vai ser agora no dia 30, que é sexta-feira. A minha Entendi. convidada vai ser uma outra gestora também de uma outra unidade que fica em São Domingos. E ela vai contar um pouquinho também da vida dela, das vantagens, né, que o inglês ela tem proporcionado na vida de cada um, principalmente na vida dela também, como gestora. Na semana que vem a gente vai falar também sobre o tema que é como superar o que te bloqueia, né, para alcançar o sucesso. Ele é um coach, ele vai falar muito sobre a parte de crenças, né, que acabam se limitando. E no último dia, nosso convidado vai ser o CEO do Centro Britânico, né, como é que ele começou a carreira no exterior e tudo mais. Então, tem temas interessantíssimos, né, para acompanhar durante, né, essas lives que eu estou fazendo, para vocês E também as lives conhecerem. anteriores Sim, foram gravadas? sim, estão gravadas e estão no Instagram, tá? Ah, no Estão no IGTV, Instagram, no do Centro IGTV, Britânico. isso. Então, para quem Ah, ai, que perdeu legal. a live, né, Então, essa entrem daqui lá. também vai ficar gravada. Essa aqui também vai ficar gravada e vou disponibilizar também no Instagram, tá? E provavelmente Ai, muitas que pessoas, legal. né, não conseguiram acompanhar, então fica essa dica, tá? Ah, E é então, se isso. vocês Então, quiserem, ó, compartilha com pessoas que queiram aprender outros idiomas. O Centro Britânico não é só de inglês, né? Tem vários outros idiomas também. E, nossa, Beth, arigatô pelo eu que convite, agradeço né? também pela Bom, presença de todos que estão aqui. Eu acredito que, né, muitos conhecem você, já acompanham o seu trabalho. Eu recomendo muito a Liz. 1 hora é pouco tempo para a gente aprender as técnicas, mas quem tiver interessado em conhecer um pouquinho mais, né, eu sempre vejo os, o, os seus mapas mentais no Instagram e isso, nossa, abre muito caminho, a gente inspira, né? Que eu acho incrível como você é organizada nesse aspecto de cores. É lindo, lindo, lindo. Mas agradeço a todos e contem conosco, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda um direct pra gente, né? Tanto para mim como para Liz, né? E é isso, né, Liz? A gente está sempre juntas por aí, né? Saudades, vontade de encontrar com todo mundo presencialmente, verdade, verdade. mas Nossa, vamos torcer para que tudo arigatô. aconteça, né? Da melhor maneira possível para todos, que todos E estejam com graças a saúde. Deus, hoje nós temos tecnologia que nos aproxima. É Então, verdade. Antônio, arigatou gozaimasu, tsukaresama. Kochirakoso. Muito obrigada, viu, Liz? Até mais, então. Ai, gratidão, a presença de todos também. Um beijo. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Ah, peraí, 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 Oi! peraí, peraí. Vamos tirar um que nem xaxim? Ah, vamos! Você consegue tirar? Eu não. Sim, sim. Vamos lá. X. Porque a hora que a gente tenta tirar, tipo, um frame do vídeo, sempre tá assim. Ah, oh. Tá sempre com uma cara assim que não dá. Aí uma tá com o olho aberto. Aí, é que aqui já é difícil manter o olho aberto, né? É Já fica verdade, né? Ainda fechadinho. mais como orientais. Deixa eu fazer Tô aqui olhando uma pergunta. Tem o Cirilo perguntou sobre se você consegue dar uma palestra. Ele é de um grupo que eu faço parte de coach, né? E a parte de crenças, ele está falando se de repente você não tem condições de dar uma palestra. Não sei, Com você deve estar certeza. super ocupada, né? Com Vamos, vários. vamos conversar. Como fala? A gente
Dá um jeito. Eu já estou com palestra agendada para janeiro, mas Sim. a gente vamos conversando. A minha missão é compartilhar, né, esses conhecimentos e experiências desse potencial todo dos mapas mentais com todos os seres humanos do planeta. Então, quanto mais eu puder compartilhar, melhor. Lá no meu Insta, na bio, também tem o link para minha palestra no meu canal do YouTube. Ah, Então, lá sim. é um passo inicial para quem ainda assim, mapa mental, o que que é isso, né? Aí lá é um passo inicial para assistir, entender o que que é e depois, né, aprender a fazer o mapa, aprender a fazer com software, aprender com idiomas, aprender para reunião, para projetos, para planejar suas viagens e Ah, depois tantas eu, outras aplicações infinitas. quem sabe ano que vem, quando voltar esse lado presencial, ou se for online mesmo, gostaria muito, né, de que você, de repente, mostrasse um pouquinho desse mapa mental para os meus alunos, como Com certeza. estudar, né? Isso eu acho que vai ajudar muitas pessoas, principalmente para quem está, né, entrando para fazer o vestibular, para entrar na faculdade, e quem está Olha, fazendo um mestrado, doutorado, para poder, né, se organizar melhor nos estudos, eu acho que vai ser muito bacana. A gente é conversa mais incrível. tarde, então. Acho que não tem um adulto, né, que não chegue a essa conclusão. Puxa, se eu tivesse aprendido antes, como teria me ajudado? Com E com certeza. certeza, nossa, na época do E vestibular, para hoje, registro, fazer revisões, estudar, nossa, com é certeza. verdade. É uma habilidade para você aprender e usar para a vida toda, para todas as Ah, situações da quando sua você vida. aprende, você não esquece mais. Não esquece. Tá bom, então. Arigatou, Obrigada, Liz. velho. Obrigada de coração. Agradeço a presença de todos, tá? E estamos aqui para qualquer dúvida. Até mais então. Uma boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau.